Amém. Amém. Glória a Jesus. Bem, feliz aniversário, Cristo e Atos. Podem se assentar. Eu não sei vocês, eu fico empolgado. Eu acho que é natural quando você vê que você faz parte de algo maior do que você. Eu acho que é meio difícil você não ficar empolgado. Quando você vê que você foi inserido em algo que passa o teu próprio entendimento, em relação do privilégio que somos chamados a viver, eu acredito que é normal ficarmos empolgados, entusiasmados, convictados. Isso é bom. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amados, eu quero agradecer a Jesus pelo privilégio do que aconteceu aqui hoje. E aquilo que eu venho trazer hoje para a Igreja Cristo em Atos e para você que está visitando também, porque o Senhor sabe que você estaria aqui e Ele tem uma palavra para ti. Mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra profética para aquilo que começa agora. Aonde o Senhor levanta pastores, é porque tem abundância de rebanho. Onde o Senhor capacita os seus obreiros, é porque Ele vê diferente de nós. E às vezes a gente olha o que está acontecendo agora, e a gente olha esses irmãos sendo colocados nessa função ministerial, e a gente fica alegre, a gente fica feliz, mas deixa eu te falar, isso aqui é por causa da multiplicação que está para vir sobre a Cristo em Atos. E eu não sei vocês, mas se você esteve aqui todos os dias, cada mensagem tocou meu coração. E uma mensagem foi conectando na outra. E todas elas tinham coisas em comum, era como uma crescente naquilo que o Senhor deseja falar para vocês. Peço que vocês fiquem com o coração atento, nós vamos viajar um pouco pelas Escrituras, amém? Hoje, nesse aniversário, nós temos um tema. O tema do aniversário é... De novo, até que a casa... Amém. E quando eu estava meditando acerca desse assunto, e pensando no que o Senhor gostaria de falar em relação a isso, o Senhor me chamou a um detalhe acerca da passagem que nós encontramos essa afirmação. Gostaria que vocês abrissem comigo em Lucas capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 15, eu estou na versão ACF. Então fala assim: e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Veja bem, fala comigo, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Ele fala assim: cara, que privilégio será para o homem que conseguir adentrar o reino e comer pão. A resposta de Jesus é essa. Próximo. Porém ele lhe disse: um certo homem, ele começa uma história, fez uma grande ceia. Ele fala: bem-aventurado o homem que comer pão no reino. A resposta de Jesus é: teve um senhor que fez uma grande ceia e convidou a muitos. Próximo. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos seus convidados: vinde que já tudo está preparado. Próximo. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Próximo. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Próximo. E outro disse: casei-me com minha esposa e, portanto, não posso ir. Próximo. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse a seus servos: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. Próximo. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Fala comigo, ainda há lugar.
Quando o Senhor que planejou a festa olha os convidados que chegaram e vê que ainda há lugar, a resposta dele é a seguinte. Próximo. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. E essa última parte desse versículo, para que a minha casa se encha, é o assunto desse encontro. E a primeira coisa, quando eu estava meditando acerca dessa palavra, eu comecei a perguntar ao Senhor o que Ele queria dizer e o que o Senhor Ele queria falar acerca da igreja com esse até que a casa esteja cheia. E a primeira coisa que Ele começou a falar ao meu coração é que nós, como igreja, precisamos expandir a nossa mentalidade acerca da expectativa de Deus e dos frutos que Ele quer gerar através da sua vida. Quando fala da casa estar cheia, claro está que não está falando de uma denominação cristã ou uma instituição cristã específica e sobre essa igreja estar abarrotada de pessoas. Não está falando sobre as multidões de pessoas que serão compradas de todas as línguas, povos e nações, que todas entrarão no reino do Senhor. Só que da mesma maneira que quando Jesus ele falou, eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas, e a verdade é que o fruto da videira se dá por aqueles que estão conectados nele, da mesma maneira quando a palavra de Deus fala que ele quer encher a casa dele, que é o seu reino, isso inclui Cristo em Atos, e isso traz um entendimento de abundância de fruto. Não é errado você ouvir, como provavelmente você já ouviu e eu também, quando ouvimos falar que se você gastar a vida toda para ganhar uma pessoa, isso já valeu a pena. Podemos concordar com isso? Amém? Se fosse só para salvar você, Jesus viria. Amém? Ao mesmo tempo, se vale tu gastar a sua vida em obediência ao Senhor para salvar uma vida, não vale também você gastar a sua vida para salvar 100, 200, 1000, 2.000, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões? Então a primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração é: precisamos aumentar a nossa expectativa. Porque a expectativa está diretamente ligado com fé. E o Senhor não pode trabalhar através da nossa vida onde não há expectativa concordante com as promessas que Ele tem para você. Então quando a gente vai ler o versículo lá de João capítulo 15, versículo 8, fala assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Veja que aqui fala que a maneira que o Pai será glorificado, não é com um pouco de fruto, mas em a gente dar muito fruto para Ele. Quando a gente vai falar sobre dar fruto ao Senhor, a gente encontra um outro versículo em Provérbios 11:30, que fala que o fruto do justo é árvore de vida, e aquele que ganha almas, sábio é. Então é óbvio que quando vamos falar dos frutos do Senhor em nossa vida, isso fala de várias coisas, mas principalmente inclui em você ser um testemunho que ganha almas para o nosso Deus. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é: conheça a estação em que você se encontra. Ouvimos essa palavra nos dias que antecederam o dia de hoje, e o Senhor falou muito no meu coração quando, eu acho que foi o pastor Mike que estava falando sobre as estações. Isso. E a gente tem que conhecer qual é a estação que nós nos encontramos. Deixa eu falar o que eu sinto do Senhor. Vocês estão em uma estação onde a tenda está sendo esticada e aberta para poder acomodar o fruto que está por vir. Mas vocês são participantes desse crescimento. Amém? Então esse foi o primeiro ponto que o Senhor colocou no meu coração. Mas eu quero chamar a atenção para vocês em outro detalhe na mesma parábola. Vamos abrir de novo em Lucas 14, versículo 23. Veja que nessa história nós encontramos 3 personagens, ou pelo menos grupos de pessoas. A gente tem o pai de família, que obviamente
representa Deus, o Senhor. Nós temos os servos, que são aqueles que o pai de família envia para trazer os convidados, e nós temos os convidados. Nessa parábola, todos nós um dia fomos os convidados sendo chamados à festa. Podemos concordar? Mas se você já encontrou Jesus, você já não está sendo qualificado nesse grupo daqueles que são chamados à festa. Se você já aceitou o convite do Senhor, você faz parte do segundo grupo, aqueles que são enviados pelo pai de família, para que tragam aqueles que ainda não vieram, até que a casa esteja cheia. Mas eu quero chamar a atenção para vocês a um ponto específico. Então no versículo 23 fala assim: e disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar. Fala comigo, força-os. Estranho. Como assim força-os ao entrar? Porque geralmente a gente não olha dessa maneira quando nós estamos anunciando o Evangelho. A gente entende que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Mas o que será que o Senhor quer dizer para nós quando Ele coloca essa palavra dizendo: ei, eu não quero que vocês simplesmente convidem, forcem eles a entrar. Quando eu fui pesquisar o que essa palavra no original em grego significa, é a palavra, eu não vou tentar pronunciar ela porque eu não falo grego, mas ela significa exigir, obrigar, levar a, constranger, seja por meio da força, ameaças, etc. Seja por persuasão, súplicas ou por outros meios. Eu não sei vocês, mas me parece não encaixar muito bem com o cristianismo que a gente conhece. Tu não vai chegar lá e ficar caçando pessoas, botar elas numa roupa de força, uma camisa de força e trazer eles à força aqui. E apesar da palavra ter esse significado, é óbvio que não está falando da gente por força empurrar as pessoas para a igreja. Mas eu comecei a meditar: Senhor, o que está querendo dizer com isso aqui? E quando eu fui ver a raiz de onde vem essa palavra, ela traz o significado de necessidade. Fala comigo, necessidade. Veja bem, todos vocês conhecem essa tática, essa estratégia. Toda vez que você abre o teu celular em alguma mídia social e vem propagandas, eles estão tentando te forçar a entrar no que eles estão te oferecendo. E como é que eles fazem isso? Eles tentam apresentar para você o produto deles, de tal maneira em que você vê necessidade de ter aquilo que às vezes você viveria muito bem sem. Toda vez que você entra numa loja, a música certa está tocando, as cores certas estão pintando a loja, tudo aquilo que está acontecendo está tentando fazer você pensar que tem uma necessidade, para que você se sinta obrigado a comprar o produto deles. E apesar de eu não querer dizer que Deus está utilizando de marketing para nos atrair ao seu reino, o que eu estou querendo dizer é que a vida que Ele mandou a gente viver é para ser de tal maneira em que as pessoas não consigam observar você e não ver que elas têm a necessidade de ter o que você possui. Em outras palavras, Ele não falou para tu ir para os convidados e gentilmente apresentar para eles a opção de ir para o banquete. Ele está falando para você apresentar de tal maneira que não exista opção para a pessoa, pelo menos não para aquelas que são sinceras em conhecer o verdadeiro Deus. Quando vemos isso fala sobre mim e sobre você. Porque eu sou chamado como você a ser discípulo de Jesus. E a anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu sou chamado para dar muito fruto para o meu Deus. Mas se eu tento fazer isso pelos métodos que Ele não estabeleceu, não é de se surpreender que muitas vezes a gente não veja a abundância de fruto que Ele estabeleceu para ter.
E não é por acaso. Porque se a igreja do Senhor é o reino de Deus estabelecido na terra, e então é óbvio que o inimigo ele sabe que é aqui que ele tem que atacar, para que a gente deixe de ser efetivo. E ele tem tentado fazer isso de muitas maneiras. Mas uma delas é a gente utilizar de vários outros meios para fazer esse convite. Quando na verdade a nossa vida e a manifestação dela deveria ser o convite maior, que impulsiona as pessoas a verem e falarem: eu quero o que você tem. Pedro, na sua carta, ele fala: santificai o Senhor no vosso coração, e estais sempre preparados para responder com temor àquele que perguntar a razão da tua esperança. Em outras palavras, quando as pessoas te analisarem, elas vão querer ter o que tu tem. Elas vão questionar: como é que tu pode ter tudo isso? Como é que tu pode ter essa vida? É diferente de tudo que eu já enxerguei. E se você olhar para a sua vida, será que a gente pode dizer isso? Porque o que eu quero mostrar para vocês é que nós somos chamados a viver de tal maneira em que o sobrenatural se torne natural em nossa vida. E que nós possamos, em nome de Jesus, como igreja, entender a posição que nós nos encontramos nele. Para que manifestemos a vida abundante que ele nos trouxe e sejamos uma boa propaganda do que Cristo nos trouxe a vivermos. Faz sentido? Então isso aqui fala sobre mim e sobre você. Mas para entender então um pouco melhor, como é que funciona isso? Qual é a capacitação que o Senhor me deu? Eu não sei vocês, mas já aconteceu de eu sair na rua evangelizar. E daí eu começo a falar de Jesus pro amigo. E ele fala: não, eu não acredito em Deus. E daí você começa a argumentar, e eu infelizmente, eu sou fácil para cair nessa armadilha. Porque eu gosto de falar de Bíblia. Eu gosto de contra-argumentar com as verdades do Senhor. Eu gosto de fazer uma boa apologética. Então é fácil quando uma pessoa chega para mim e fala assim: eu não acredito que Deus existe. Eu tentar: não, mas veja bem, porque se Deus não existe, então... E a gente tenta de todas as maneiras convencer aquele ateu que diz não acreditar em Deus, que Deus existe. Só isso enfraquece o meu argumento. Porque se eu preciso argumentar de que Deus sim existe, é meio que contraproducente, porque se ele existe, é óbvio, até para a pessoa que diz que ele não existe, é óbvio que ele existe. Faz sentido? Agora me diz, quão melhor não seria se em vez de eu tentar argumentar que Deus existe para aquele ateu, eu falasse: deixa eu dizer uma coisa para você, por que você tem esse problema na tua coluna aqui? Eu ia falar: que problema na coluna? Essa dor que tu sente aqui debaixo na tua lombar, o que aconteceu? Como é que tu sabe? Não, Deus me mostrou. Aliás, deixa eu te mostrar uma coisa, dá a mão para mim. E o cara dá a mão para mim, eu falo: seja curado em nome de Jesus. Procurador. E ele está acostumado a ver orações que não acontecem. Quando ele percebe, ele vê que foi curado. Diz para mim, qual argumento é melhor? Qual argumento é melhor? Eu me lembro, uma das pessoas que mais reagiram positivamente a uma cura, a uma manifestação de cura, não foi um cara que o metal desapareceu do corpo dele, ou que os nódulos desapareceram. Foi um cara que estava mancando. Eu perguntei para ele: o que aconteceu? Ele falou: não, é que eu estou com uma bolha no pé. Eu já estava pensando, talvez uma perna mais curta que a outra, talvez alguma coisa, né? Uau, vou mostrar o reino de Deus para ele. Mas ele falou: não, é uma bolha no meu sapato. E daí eu pensei assim: bem, se ele cura uma perna mais curta, a bolha no sapato ele vai curar também, amém? Eu orei: em nome de Jesus, vai embora, agora mesmo, em nome de Jesus, anda aí. Ele andou, e ele... tinha que ver a reação dele. Ele ficou impressionado. E ele começou a falar assim: cara, quem tu é, cara? Quem você é? Ele sério assim, com um ar de tensão: quem você é? Me diz, cara, você não é desse planeta, né? Eu falei: eu não sou deste mundo, mas não é o que você está pensando. Ele acreditava em algumas coisas estranhas.
mas eu comecei a explicar para ele o evangelho. Em outras palavras, eu mostrei para ele algo que fez ele precisar ter o que eu carregava. A gente força eles a entrar. Amém? Faz sentido? Amém. Então, para a gente entender como é que funciona aquilo, de que maneira o Senhor nos equipou para a gente poder então sermos efetivos nesse convite, veja que um dos significados da palavra é persuasão. Do forçai-os a entrar é persuasão. E quando eu escuto essa palavra, eu me lembro automaticamente de uma passagem em 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 4. Fala assim, isso aqui é Paulo falando acerca de como ele veio anunciar o evangelho na cidade de Corinto. Ele falou, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Veja bem, porque isso inclui você. Nesse momento você pode estar pensando, não, amém, glória a Deus, isso é para Paulo, isso são para os pastores, isso é para o AP, isso é para a pastora. Não, você foi chamado a ser o testemunho de Deus nessa terra. Então quando fala sobre persuadirmos as pessoas ao convite, não está falando desse tipo de persuasão que ele está falando aqui, das palavras persuasivas de sabedoria humana. Quem aqui já tentou utilizar no evangelismo achados arqueológicos, confirmações históricas, comprovações científicas, de que aquilo que a Bíblia anuncia é a verdade? Muita gente. Mas deixa eu te falar uma coisa, aquilo que o Senhor te mandou anunciar, não é para ser entendido, é para ser visto, e então a pessoa chegar à conclusão de que é real, porque aquilo que tu demonstra não tem explicação, a não ser se existe um Deus, a não ser se a palavra do evangelho é a verdade. Então ele fala, a minha palavra e pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e poder. Fala comigo, Espírito. Fala comigo, poder. Quando a gente fala sobre demonstração de Espírito, a gente tem uma dica do que Paulo quer dizer na própria carta de 1 Coríntios, mas no capítulo 12. Ele vai falar sobre dons, ele vai falar sobre operações, ele vai falar sobre ministério, e ele vai falar que todas essas são manifestações do Espírito. Veja bem, se você é do Senhor, você é chamado e capacitado para poder demonstrar o reino de Deus, através do Espírito Santo e de maneira poderosa. Você é sim um dos servos do Senhor enviados para chamar as pessoas à sua festa, mas você precisa utilizar daquilo que Ele capacitou para fazer, amém? Quando a gente vai entender melhor o porquê que esse método, essa maneira que o Senhor nos capacitou a fazer é melhor que tentarmos persuadir as pessoas através de sabedoria humana, a gente tem que voltar um pouquinho no capítulo 1 de Coríntios. No versículo 17 fala assim, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Fala comigo, evangelizar. Não em sabedoria de palavras. E veja que essa sabedoria de palavras está linkado diretamente à persuasão da sabedoria humana. Ele fala, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Fala comigo, vã. Fala comigo, inútil. É isso que significa a palavra vã. Ele está falando, quando eu fui anunciar o evangelho, eu não fui em sabedoria de palavras. Na verdade ele continua, ele fala, eu nada me propus saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Ele está falando que se você tentar de alguma maneira, tentar atrair as pessoas à casa do Senhor, no entendimento do seu reino, através de sabedoria humana, você não vai ter o efeito que o evangelho te empoderou para ter. Tu vai transformar aquilo que é a coisa mais poderosa do mundo, que é Cristo crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Você vai transformar isso em algo vazio, em algo inútil. Quando eu percebi esse evangelho, eu fiquei meio encucado, eu falei, como pode isso? E a resposta está um pouco mais para frente, próximo versículo. Ele fala, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Fala comigo, a palavra da cruz
é loucura para os que perecem. Então a gente vai identificar os 3 grupos de pessoas na parábola. Aqueles que são servos já são participantes, estão convidando os outros a entrar. Quem são os que estariam perdidos nessa analogia, se não aqueles que estão recebendo o convite? Amém? Veja, ele está falando que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Deixa eu te falar, todos nós estivemos em uma posição onde a gente estava perdido, não é verdade? Todos nós estivemos nessa condição. E aqui está falando que a palavra da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo. Em outras palavras, enquanto você está perecendo, você está na tua natureza caída, gerada por Adão, a palavra da cruz não faz sentido aqui, ó. Por isso que se tu tentar tornar a palavra da cruz menos louca, tu tira o poder dela. Presta atenção, vou falar de novo. Se tu tentar fazer com que a palavra da cruz se torne mais palatável aos olhos do mundo, tu está tirando o poder do evangelho. Porque tu está tentando argumentar com sabedoria de palavras humanas a realidade de um reino que deve ser demonstrado. Não explicado. Demonstrado. Esse reino passa a ser explicado entre os prefeitos. É o que vai falar mais na continuação. Todavia falamos sabedoria entre os prefeitos, não a sabedoria deste mundo, e nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Então sim, a gente fala da sabedoria de Deus, a gente tem as explicações para entendermos essas verdades, mas quando estamos anunciando o evangelho, não é sobre explicar, é sobre manifestar uma realidade. Ei, preste atenção em mim, porque você foi feito sob medida para manifestar o reino de Deus com espírito e poder. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Em João capítulo 10, a partir do versículo 22. João 10, 22 fala assim. É 10, 22 esse aí, meu irmão? É 10, 22 esse aí, vai lá. Em Jerusalém havia festa de dedicação e era inverno. Próximo. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Próximo. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Veja, Jesus está no templo dos judeus, dos hebreus. Vêm os judeus, os fariseus, e eles perguntam para o Senhor, eles falam assim: até quando você vai deixar a gente nessa agonia? Até quando você vai deixar a gente nessa dúvida? Se tu é o Cristo, diz abertamente. E veja, Jesus nunca falou abertamente: eu sou o Cristo, não para hebreus. Ele falou isso para a mulher samaritana. Mas para o povo que ele veio para salvar, primeiramente, ele em nenhum momento fala: eu sou o Cristo, a não ser para aqueles que já criam nele. Então quando perguntam para ele, era tão fácil quanto ele dizer: sou o Cristo. Próximo. Respondeu-lhes Jesus: já vô-lo tenho dito e não o credes. E ele vai explicar como é que ele falou que ele era o Cristo. Olha o que ele fala na continuação: as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Fala comigo: as obras. As obras que eu faço, fala, em nome de meu Pai, elas testificam de mim. Próximo. Deixa eu trazer um susto para você, se você nunca percebeu esse detalhe nessa passagem. Ele fala: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Próximo. Pula para o versículo 37. Olha o que Jesus afirmou para esse grupo de pessoas. Eles queriam ouvir da boca de Jesus: eu sou o Cristo. Jesus falou: as obras que eu faço testificam que eu realmente fui enviado pelo Pai. Olha o que Jesus falou, presta atenção em mim. Olha o que Jesus falou: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Eu não sei, mas para mim é chocante essa passagem. Jesus está falando: se eu só disser que meu Pai me enviou, não acredita em mim, se eu não comprovar com as obras de meu Pai.
Veja, isso aí é para gerar em nós um certo temor santo, tipo assim, calma aí, se o próprio Jesus falou que ele tinha que comprovar que era enviado pelo Pai, através das obras que ele manifestava, quem somos nós, para acharmos que só chegando e falando eu sou enviado por Jesus, e ter um bom curso de teologia, isso já é o suficiente para as pessoas terem a certeza de que realmente são um mensageiro dele. Nós secularizamos o Evangelho. Nós pegamos o Evangelho, que é uma demonstração de vida, e transformamos em doutrinas teológicas, e em escolas de pensamento, em filosofias cristãs. Não tenho nada contra a teologia, não tenho nada contra os teólogos, glória a Deus pela boa teologia. Mas quando nós transformamos o cristianismo em um clube de debates teológicos e intelectuais, nós transformamos a cruz de Cristo em algo vão. Se o próprio Jesus falou, se eu não fizer a obra do meu Pai comprovando que eu vim dele, não acreditem em mim. Não é chocante? É chocante? Você pode olhar isso com uma luz negativa. Se olhar para a tua vida e falar assim, Senhor, desculpa, Senhor, então eu tenho falhado muito. Você pode olhar isso com uma luz correta e falar assim, calma aí. Se Jesus ele precisava manifestar as obras do Pai, o que dava a garantia de que ele realmente foi enviado pelo Pai, e ele falou, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então isso significa que existe em mim a capacidade para não só falar do meu Deus, mas manifestar suas obras, para que os homens olhem para elas e glorifiquem o meu Pai que está nos céus. Se tu olha com a luz correta, você vai falar assim, eita glória, então tem algo maior do que eu estava imaginando para viver. Então tem algo mais poderoso do que apenas um entendimento intelectual, tem uma vida para ser manifestada. Eu fui chamado para manifestar a luz do Senhor. Veja bem, veja bem, glória a Jesus. Versículo 38. Mas se eu faço essas obras, não credes em mim. Mas se faço as obras e não credes em mim, crede nas obras. Deixa eu te falar, segurei um pouquinho. Não, mas não tem como aquela pessoa acreditar em mim. Quem sou eu para falar do Evangelho para ela? Ela cresceu no mesmo bairro que eu. Ela viu as minhas bagunças. Eu incentivei ela a fazer umas bagunças. Como é que eu vou chegar e pregar o Evangelho para essa pessoa? Não, ela nunca vai aceitar. Deixa eu falar, existe uma solução para isso. Você não acredita em mim? Não tem problema, não precisa acreditar. Eu realmente queimei o filme. Mas para te mostrar como aquele a quem você não acredita morreu, deixa eu te mostrar o que Deus faz através da minha vida. E tu demonstra o Espírito e poder de Deus. E ele é convencido de que Deus realmente habita em ti. Ele está falando, se você não acredita em mim, então acredita nas obras. Em outras palavras, é através das obras do Senhor em nós, do seu reino, que a convicção vai forçar aqueles que buscam o Senhor a verem, realmente, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eita glória, é bom demais. Como eu disse, é empolgante quando você sabe que você faz parte de algo maior do que você mesmo. Vamos pular para agora João capítulo 15. Versículo 24, aqui Jesus está tendo uma das suas últimas conversas com seus discípulos antes de morrer e ressuscitar. E ele fala algo interessante também, ele fala, respondeu-lhe Jesus, já vou-lo tenho dito, ele fala, deixa eu ler ali melhor. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito. Calma aí, eu quero começar a qualificar que obras são essas. Porque no meio da igreja você vai escutar muitas coisas. Então quando fala sobre obras, muitas vezes a gente vai pensar sobre várias coisas. E a gente vai pensar sobre obras como ajudar, a alimentar o faminto, vestir o nu, visitar o preso, ajudar o necessitado, fortalecer o fraco. E falem comigo, amém. Nós somos chamados a fazer isso. Mas as obras que ele está se referindo aqui, são obras que o mundo não tem a capacidade de fazer. Ele está falando, se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito.
Em outras palavras, se as obras que tu quer manifestar para convencer o mundo de que Deus habita em você, uma pessoa que não crê no teu Deus pode fazer, não é sobre essas obras que estamos falando. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Próximo. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, odiaram-me sem causa. Próximo. Mas quando vir o Consolador, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Próximo. E vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Veja bem o detalhe que está escondido nessa mensagem. Ele está falando, se eu não tivesse feito obras, a qual nenhum outro tem feito, eles não teriam pecado. Mas eu manifestei essas obras. Daí ele começa a falar, mas eu vou enviar o Espírito Santo. E quando ele vier, ele vai testificar de mim. Não só ele, vocês vão testificar de mim. Em outras palavras, tem alguma coisa conectada entre o Espírito Consolador sendo enviado para a igreja, com o fato da gente poder testificar e testemunhar acerca daquele que morreu e ressuscitou. Estão entendendo a conexão aqui? Amém. Atos 1, versículo do 1 ao 8. Aqui, Lucas, que escreveu Atos, ele começa falando acerca da sua intenção, do porquê que ele fez o livro de Atos. Ele fala assim: fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Próximo. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Próximo. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por ele por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Em outras palavras, ele ressuscitou, ficou convivendo com os discípulos, ressuscitado por 40 dias. Próximo. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Fala comigo, não se ausentem de Jerusalém. Em outras palavras, eu ressuscitei, tudo que eu falei é verdade, eu morri pelos pecados de vocês, eu ressuscitei vencendo a morte e o inferno, e eu vou subir ao Pai, mas não é para vocês fazerem nada. Não saiam pregando o Evangelho, não saiam anunciando o reino de Deus, não proclamem arrependimento, e claro, eu estou conjecturando com o que ele está falando aqui, não façam nada disso, enquanto o quê? Mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Fala comigo, promessa do Pai. Ele está falando, enquanto eu não enviar a promessa do Pai, não façam nada, fiquem esperando. Continuando, próximo. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Próximo. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele estava pensando, tá, Senhor, então vai ser nesse momento que o Senhor vai vir, vai nos libertar dos romanos e vai estabelecer o seu reino. É isso que o Senhor está querendo dizer quando fala sobre a promessa do Pai, o batismo do Espírito Santo? E Jesus responde para ele, versículo 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8. Agora ele vai explicar o que receberíamos e por que fazia sentido não proclamarmos nada enquanto não recebêssemos do Senhor essa promessa. Ele fala: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. O que capacita você a ser uma testemunha é o empoderamento do batismo com o Espírito Santo. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, como Barueri. É Barueri aqui, né? É com o apóstolo, ele tem a igreja de Barueri, mas mora em não sei onde lá.
Vocês estão começando a conectar os pontos? Porque o que eu quero mostrar para vocês, não existe escolha para você acerca do batismo com o Espírito Santo. Não é algo que tu possa escolher. Não é algo que o Senhor te oferece. É algo que o Senhor comandou os seus discípulos esperarem até receber e então fazer a obra de convidar as pessoas ao banquete. E eu vou mostrar para vocês que se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não te é uma opção o batismo com o Espírito Santo. E não é por acaso que o batismo com o Espírito Santo é atacado, mesmo de dentro da igreja, porque é óbvio que se é isso que nos empodera a sermos testemunhas de Cristo, e que nosso testemunho seja tão evidente que força as pessoas a entrarem no seu reino, não é de se surpreender que o inimigo queira de alguma maneira falar que isso na verdade era só para os discípulos, para os apóstolos, não é para nós hoje em dia, ou se você é batizado com o Espírito Santo, pelo menos não fale em línguas. Porque, aliás, Paulo falou, né, se só pode falar em língua se houver um intérprete. Sim, tu não leu o contexto todo. Ele fala sobre isso na reunião, mas ele fala assim, não proibais o falar em línguas. Aquele que quiser falar em línguas na igreja, fala consigo mesmo e com o Senhor. Ele em nenhum momento falou assim, não fale em línguas. É para você falar em línguas. Ele falou, eu falo mais em línguas do que todos vocês. Nossa, que grande apóstolo foi Paulo. Nossa, eu queria ter a sabedoria que Paulo teve. Meu irmão, ele falava mais língua do que todos vocês. Aquele que fala em línguas, fala mistérios. Eu não tenho tempo para falar sobre tudo que significa sermos batizados com o Espírito Santo. Mas se eu deixar você convicto de que essa é a capacitação que Deus assinalou para tu ter, tu não vai aceitar ficar de fora desse privilégio. Glória a Jesus, Santo Senhor. Bem, abram comigo em Gálatas capítulo 3. Deixa eu ser um pouco técnico. Vocês deixam? Deixa eu ser um pouco técnico. Minha esposa falou que não. Falou que não, meu amor? Não. Oh, meu amor. Aliás, para quem não conhece, eu não falei nada, meu nome é Natan. Aquela ali é minha esposa linda, Márcia Guedes Teixeira. Amém? Pode dar um glória a Deus por isso? Amém. Glória a Jesus. Deixa eu ser um pouco técnico. Pode ser? Olha o que Paulo fala. Então, Gálatas 3, a partir do versículo 13. Ele fala, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aqui Paulo está explicando para a igreja na Galácia acerca do que Cristo fez e seus efeitos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Próximo. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Fala comigo, promessa do Espírito. Veja que quando Paulo vai falar sobre o que nós receberíamos através daquilo que Deus começou com Abraão, ele fala que através de Jesus, descendente de Abraão, nós receberíamos a promessa do Espírito. Veja, ele não fala, nós receberíamos o ingresso para o céu e não para o inferno. Nós receberemos as muitas bênçãos financeiras. Não, ele foca em um ponto. Ele fala sobre recebermos a promessa do Espírito. Não é uma promessa que vem do Espírito, é a promessa do Espírito. Quando a gente continua, versículo 15. Irmãos, como o homem falo. Ele está falando o seguinte, eu vou falar em argumentos humanos comuns a vocês, para vocês entenderem. Como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Próximo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Fala comigo, descendente. É isso que significa a palavra descendência aqui. Ele fala, não diz e as suas descendências, como falando de muitas. Fala comigo, descendências é no plural. Descendência é no singular.
A Bíblia ela é tão exata que até a diferença entre singular e plural tem uma mensagem para você. E Paulo está chamando a atenção, ele está falando, quando o Senhor fez as promessas a Abraão e a sua descendência, ele não estava falando de todos aqueles que descenderiam de Abraão, Isaac, Jacó, os 12 patriarcas e assim por diante. Ele está falando, a promessa que ele fez é para Abraão e para um descendente específico, e esse descendente é quem? E a tua descendência que é Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta, o que significa a palavra Cristo? Aquilo que os hebreus esperavam, aquele que os hebreus ansiavam, quem era ele? Qual era a característica que eles esperavam e que era evidente? Era o Cristo, que é uma palavra do grego, Christos, que significa o ungido. Que é a mesma palavra, é o mesmo significado da palavra Messias no hebraico, que também significa o ungido. Não é alguém ungido, ele é o ungido. Então veja, as promessas que Deus fez para Abraão, ele fez para Abraão e para Jesus. Tu só é participante, porque agora não é mais tu que vive, é Cristo quem vive em você. Mas aqui ele está falando de uma promessa específica. Que se você entender a importância disso, mano, você não vai querer ficar de fora. Glória a Jesus, aleluia, aleluia. Na continuação ele fala assim, pula mais um. Aí. Na continuação agora Paulo ele continua falando sobre, se Deus ele fez a promessa para Abraão que se cumpriria em Jesus Cristo, por que nessa metade do caminho ele fez a aliança da lei? Tá? Técnico, né? Isso, eu falei que ia ser um pouco, beleza. Por que ele fez isso? Ele está explicando. Logo, para que é a lei? Por que Deus estabeleceu a lei? Ela foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, em outras palavras, até que viesse o descendente, a quem a promessa tinha sido feita. Lembra qual é a promessa que Paulo especifica que nós receberíamos através da fé em Cristo pela promessa de Abraão? A promessa Veja, a promessa do Espírito não era para o Natã. Sim, o Natã recebeu. Mas a verdade é que a promessa original foi feita para Jesus. Então fala que a lei foi estabelecida até que chegaria aquele descendente que Deus tinha feito aliança com Abraão, que ele tinha mencionado. E esse descendente ele seria conhecido por ser o Cristo, o ungido. Quando que Jesus recebeu essa promessa? Alguém saberia me dizer? Ele foi batizado no Rio Jordão, por João Batista. Quando ele saiu das águas, o céu se abriu, e o Espírito do Senhor veio sobre ele, em forma corpórea de pomba, e repousou sobre ele. Sabe aquilo que Jesus recebeu naquele momento que ele foi batizado por João Batista? É a promessa do Espírito que tu tem direito de receber quando tu aceita Ele como Senhor e Salvador. Aquilo que ele recebeu, que o fez ser chamado de o Cristo, é o que te empodera para ser chamado de cristão, apesar desse termo ter sido utilizado no princípio de maneira pejorativa. O primeiro a receber a promessa foi Jesus. E quando Jesus falou em Atos 1 sobre o batismo com o Espírito Santo, ele estava falando sobre entregar para a igreja a mesma coisa que ele recebeu. Deixa eu falar, Jesus sempre foi filho de Deus, desde que ele nasceu, amém? Mas ele só começou a manifestar o reino de Deus em poder depois que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Da mesma maneira que ele falou, espere em Jerusalém até vocês receberem a promessa, então vocês vão ser boas testemunhas minhas. Da mesma maneira ele esperou até ter 30 anos para então receber a promessa do Espírito e então começar a manifestar o seu poder. Então aquele filme que você viu, se você viu de Jesus criança pegando um passarinho que morreu e soprando nele e ele saindo voando, não aconteceu. Porque ele principiou os seus sinais em Caná da Galileia quando ele transformou água em vinho. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o batismo com o Espírito Santo, ele é parte central da aliança que Deus fez com Abraão. Então se você se chama de cristão, você tem que aceitar o batismo com o Espírito Santo. Você precisa dele.
Não, Natan, mas você acha que eu preciso receber o batismo do Espírito Santo para ser salvo? Não, você pode ser salvo e ir para o céu mesmo assim. Aliás, você pode ir até mais cedo, porque você não tem o poder do Espírito Santo. É a tua escolha. Mas não é uma escolha. Faz sentido? Então a promessa do Espírito que ele fala em Atos 1 é o mesmo batismo que ele recebe quando sai das águas do batismo. Por isso que ele fala: meus filhos, convém que eu vá para o Pai. Quer dizer, é melhor para vocês que eu vá para o Pai, porque se eu não for, eu não vou enviar a promessa do Pai. Por que ele precisou subir ao Pai para poder enviar a promessa do Espírito Santo? Sabe por quê? Fala comigo, por quê, Natan? Porque ele não podia dividir aquilo que tu só pode receber a porção inteira. E ele é o ungido. Então, enquanto ele estava aqui na terra, só ele podia ter esse batismo. Quando ele sobe aos céus, agora ele pode derramar sobre toda a sua igreja. Aquele a quem Deus envia, fala as palavras de Deus, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. Aleluia! Você não tem uma medida do Espírito Santo, tu recebe ele por completo. Deixa eu falar. Eu não gostaria de falar isso, mas geralmente nem todo mundo pega uma mensagem dessa e corre com ela. Tem pessoas que ouvem como apenas mais uma mensagem. Mas eu estou falando para você que não é uma escolha. Você foi chamado a carregar a unção do Espírito Santo e manifestar o poder do Cristo. Não é uma escolha. Mas tem pessoas que vão: não, veja bem, não é bem assim. Na minha linha teológica. Como eu já falei, chegou tarde. Chegou tarde. Para me tirar disso, você tinha que ter chegado uns 13 anos atrás. Eu já vi Jesus operar o seu poder em maravilhas. Glória ao Senhor Jesus. Mas vão ter aqueles desse corpo de igreja que vão aceitar o convite para participarem da grande ação de Deus que Ele está fazendo nos últimos dias. Amém? Glória a Jesus. Bem, vamos abrir agora em Atos capítulo 4. Só para adicionar mais uns pontos. Quando a gente vai ler o livro de 1 de João, ali tem algo que confirma o que eu estou falando. O apóstolo João, na sua carta em 1 de João, ele vai dizer: vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Então quando ele vai falar dessa unção que nós temos, não é uma diferente daquela que ele recebeu. E quando a gente vai ver em Atos 10, 38, fala: assim como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual ia por todo lugar fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Se ele teve a capacidade de fazer isso por causa da promessa do Espírito, você também tem a mesma capacidade quando você recebe. Amém? Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Porque vão ter algumas respostas a essa mensagem. Primeira resposta: não, eu não acredito nisso. Eu já sou salvo, eu sei que eu sou salvo, eu não preciso do batismo com o Espírito Santo. Ou eu já tenho, e na verdade você não tem. Segunda resposta: você vai dizer: eu já recebi e sei que recebi. Aliás, eu falei em línguas. Certo? Eu quero mostrar para vocês que você ser batizado com o Espírito Santo e você ser cheio com o Espírito Santo são duas coisas diferentes. Uma coisa está conectada com a outra, mas não são a mesma coisa. Você pode ter sido batizado com o Espírito Santo e ter sido cheio pelo Espírito Santo há 10 anos atrás e nunca mais ter se enchido do Espírito. Você pode ter recebido o batismo com o Espírito Santo e quando recebe, tu nunca mais perde. Mas você ter o batismo com o Espírito Santo e você estar andando pela influência dele na sua vida são duas coisas distintas. Em Atos 4, 29 a 31 fala assim: o contexto aqui é que Pedro e João curaram um paralítico na entrada do templo. Sabe aquele que ele pegou pela mão e falou: não tenho prata nem ouro para você, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ele pega ele pela mão e levanta e ele é curado.
Eles começam, depois disso, a multidão vem, eles começam a anunciar Jesus, e os líderes religiosos ficam bravos. Pegam eles, prendem eles, no outro dia chamam eles, começam a ameaçar eles de que eles não deveriam estar pregando o nome de Jesus. Eles então, depois que são liberados, retornam para a igreja, eles vão se reunir. E daí eles começam a falar com a igreja, olha o que eles falam. Eles começam a falar sobre o que aconteceu e eles começam a orar ao Senhor. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia. Fala comigo, toda a ousadia. Concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Próximo versículo. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho. Eles começam a ameaçar. Eles começam a tentar pará-los pelo medo, pelo temor. E eles começam a orar, Senhor, não deixe que isso afete o nosso coração. Senhor, nos dá ousadia para a gente anunciar a sua palavra. Qual foi a resposta do Senhor? Próximo versículo. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles pedem ousadia, Deus enche eles com o Espírito. Tu não tem como não ser ousado quando você está cheio com o Espírito do Senhor. Eu já ouvi pessoas falando que isso aqui foi um segundo batismo com o Espírito Santo. Não, Ele não dá o seu Espírito por medida. O que aconteceu aqui então? Eles receberam o batismo com o Espírito Santo em Atos 2. Em Atos 4, que é onde nós estamos lendo, eles foram cheios com o Espírito Santo. São duas coisas diferentes. Certo? Lembra quando em Atos 2... veio um vento, um som de um vento veemente, e apareceram línguas de fogo sobre a cabeça dos discípulos, os 120 que estavam lá. E todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E daí quando não entenderam o que estava acontecendo, Pedro levantou e cheio do Espírito Santo, ele falou. Esse é o mesmo Pedro que negou Jesus. Esse é o mesmo Pedro que negou Jesus e blasfemando e xingando, jurou que não conhecia esse homem que agora no meio da multidão ele proclamava com toda a ousadia. O que aconteceu? Ele estava cheio do Espírito Santo. Então, se eles receberam o batismo do Espírito Santo em Atos 2, em Atos 4 eles foram cheios de novo, isso significa que tu pode ter o batismo, mas não viver cheio dele. E aqui nós entramos em outro significado do até que a casa esteja cheia. Sim, Ele quer encher o reino dele de pessoas. Mas aqueles que são efetivos em fazer esse convite ao mundo, são aqueles que têm a sua casa cheia do Espírito Santo. Não sabeis vós, que vós sois o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que Ele habita em vós, e que não sois de vós mesmos? Para eu poder viver essa vida, se tu já recebeu o batismo com o Espírito Santo, glória a Jesus por isso. Mas por que eu não estou sendo efetivo? É porque você foi cheio uma vez, mas você não está se deixando ser enchido. Você não está vivendo cheio. Você pode ter sido batizado com o Espírito Santo, mas você não está conseguindo ter ousadia no anunciar do Evangelho. Não porque tu tenha menos que outro irmão tenha recebido, mas porque você não está se enchendo a ponto do Espírito ser aquilo que te move. Sempre que você vê isso acontecendo, e tal pessoa foi cheio do Espírito Santo, sempre tem uma ação depois. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, falou. Ele, cheio do Espírito Santo, anunciaram a palavra com ousadia. Ele, cheio do Espírito Santo, responderam. Amém? Então, para você que já recebeu o batismo do Espírito Santo, a pergunta que eu faço para você é: tu tem vivido cheio? Eu não sei se você percebeu, mas esse foi o assunto em comum em todas as palavras que foram trazidas aqui pelos irmãos. Douglas falou como
uma garrafa vazia, ela é levada pelo vento, mas quando ela está cheia, ela permanece firme. Como a gente tem que desentulhar as coisas do nosso coração para dar espaço para que a gente se encha do Senhor. Amém? Mike falou também a mesma coisa. Que nós temos que, a casa cheia não é necessariamente fisicamente, mas é algo espiritual falando sobre nós. O pastor Paulo também falou a mesma coisa. Paulinho. Ele falou, no final, ele usou o versículo sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu falei assim, calma aí, não avança tanto, meu irmão, essa é a palavra que eu vou usar amanhã. Na verdade não, eu vi como uma confirmação do Senhor, eu falei, obrigado, meu Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deixa eu te falar, o mundo está toda hora te ameaçando, para tentar fazer com que você não anuncie aquilo que você carrega. Como assim? Às vezes ele não te ameaça como aconteceu com Pedro e João, onde prenderam ele, levaram para o tribunal e ali tentaram impedi-los de continuar pregando. Mas toda hora você está sendo ameaçado. Não, cara, para com isso. Não, o pessoal vai achar que você é louco. O pessoal vai achar que tu é estranhão. Vão te chamar de fanático. Não, calma aí, cara, beleza, mas vai com calma. Crer em Jesus até é bom, ir para a igreja até é bom, mas, sabe, não lê muito a Bíblia senão você fica louco. Familiares vão querer argumentar contigo, te ameaçar para que tu não viva cheio do Espírito Santo e deixando Ele mover através da sua vida. O teu trabalho muitas vezes vai querer te impedir, te ameaçar para que você não manifeste aquilo que você carrega e que é maior do que qualquer coisa que tem nesse mundo. E a maneira de resolver isso é como é que eu posso, em meio às ameaças desse mundo, mesmo assim permanecer firme. Eu preciso andar cheio do Espírito Santo. Como você tem andado? Isso não é uma condenação, é um convite para reavaliarmos onde a gente se encontra, para não perdermos o privilégio que nos está à disposição. Agora deixa eu falar sobre como a gente se enche e como a gente se esvazia. Porque a Bíblia fala sobre isso. Vamos para Efésios capítulo 5. A partir do versículo 15. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Então ele começa assim: portanto, vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como vocês vão viver. Não como nécios, a palavra nécios é ignorante, sem conhecimento. Não como nécios, mas como sábios. Próximo. Remindo o tempo, por quantos dias são maus. Fala comigo, remindo o tempo. Sabe o que significa a palavra remindo? Significa aproveitar ao máximo, aproveitar uma oportunidade de compra, ou seja, aproveitar ao máximo a oportunidade presente, reconhecendo o seu ganho futuro. Quando ele fala sobre remir o tempo, ele está falando, aproveita a vida que Deus te deu e conheça qual é a vontade do Senhor. Na continuação ele vai dizer, e veja que ele fala aqui, por quantos dias são maus. Em outras palavras, os dias são maus. Está cheio de armadilha ao nosso redor. O mundo não é por nós, mas contra nós. Nós somos um reino do qual o reino desse mundo é contrário. Os dias são maus, então aproveite o tempo que tu tem. Para o quê? Continuando. Próximo versículo. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Próximo versículo. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vê, ele fala, aproveita a ocasião. Aproveita o tempo que tu tem. Os dias são maus, em outras palavras, facilmente você pode ser enlaçado com coisas que vão fazer você ter a experiência contrária do estar cheio com o Espírito Santo. Mas ele fala, enchei-vos do Espírito Santo. Próximo. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Existem instrumentos de enchimento. E aqui Paulo fala sobre alguns deles.
A gente precisa aprender a viver de uma maneira onde a gente está consciente sempre da presença do Senhor. Porque, por favor, não faça um erro de ver o batismo do Espírito Santo como vocês recebendo alguma coisa. Vocês estão recebendo a própria presença do Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Eu já ouvi o exemplo de um irmão falando sobre quando Jesus foi batizado com o Espírito Santo e veio o Espírito Santo em forma corpórea de pomba e repousou sobre Jesus. Parar para pensar de maneira figurativa, porque é óbvio que não permaneceu assim Jesus com uma pomba em seu ombro. Mas se viesse essa pomba no seu ombro, o quão consciente da pomba você iria viver? Você ia estar toda hora aqui, consciente de que a pomba está no seu ombro. Você ia evitar movimentos bruscos para não assustar a pomba. Você falaria com as pessoas, tentaria não virar a tua cabeça muito rapidamente, porque vai que a pomba voa. A gente tem vivido consciente da presença do Espírito Santo em nós? Perdão, Espírito Santo. Não é condenação, é convicção. O único que pode ficar triste de não reconhecer de não ter a consciência que o Espírito Santo está em você, é aquele que tem o Espírito Santo. Então você pode olhar para essa perspectiva e falar: desculpa, Senhor, me ajuda a melhorar. Eu quero estar consciente de você. Então ele está falando sobre a gente comungar com o Senhor, constantemente, cantando a Ele, salmodiando em nosso coração, falando em línguas, a palavra de Cristo habitando abundantemente em nosso coração, meditando na palavra de dia e de noite. Por que às vezes parece que é difícil a gente viver cheio do Espírito Santo? Você vem aqui, e aqui tem pessoas sinceras que adoram o Senhor, e você é uma delas. E quando você está aqui, você está adorando o Senhor, quem aqui consegue perceber que a atmosfera muda e você começa a ser movido e de repente você está sentindo arrepio, ou seja o que for, eu não quero me prender aos sentimentos, mas algo começa a ser transformado dentro de você e você chega às vezes aqui triste, você sai empolgado, você chega pesado, você sai leve, você chega aqui angustiado, você sai cheio de esperança. Podemos alguém testificar comigo? É verdade isso aí? O que está acontecendo? Você chegou cheio do mundo e está saindo cheio do Espírito. Mas não é para ser assim. Não é para tu se encher do Espírito no domingo, ou seja, o dia que você faça o culto com a igreja, e depois nos outros dias você deixa se esvaziar do Espírito com as coisas que o mundo empurra sobre você. Existe uma batalha espiritual, para manter a tua mente desfocada do que você tem, da missão que te foi dada, e você gastar o teu tempo com as coisas supérfluas deste mundo. Nós estamos vivendo em uma época onde a igreja ela é tão influenciada pelo mundo como as pessoas do mundo. Por causa da tecnologia, por causa do celular, por causa da TV, a gente paga muito dinheiro para ter a podridão do mundo na nossa mão, na nossa TV. E apesar disso não ser algo pecaminoso, é um instrumento, de acordo com a tua perspectiva e do que tu se alimenta, é a maneira que você vai viver. Quando ele fala não se encheis de vinho, quando você se enche de vinho, o que acontece? Você fica bêbado e você é motivado a agir de acordo com a influência do vinho. Da mesma maneira, quando tu se enche do Espírito Santo, você é empoderado a agir sobre a influência do Espírito. Precisamos aprender a viver cheios do Espírito. Já estou acabando. Em 1 Tessalonicenses 5,19 fala o seguinte: não extinguais o Espírito. Sabe o que é extinguir? É tu apagar uma chama. Fala, não extingue o Espírito Santo. Se ele fala não extingue, é porque tem a possibilidade. E ele não está falando sobre você perder a salvação, ele está falando simplesmente de tu tem o batismo com o Espírito Santo, você tem ele, mas você está tão cheio das coisas do mundo que você está sendo motivado por várias coisas, menos o Espírito do Senhor. Deixa eu mostrar para vocês algumas coisas que a palavra nos mostra acerca de como a gente às vezes permite sermos esvaziados
da influência do Espírito do Senhor em nós. Efésios 4, a partir do versículo 30. Ele fala, e não entristeçais. Veja bem, gente. Entristeçais. Ele não pode estar falando de uma coisa. Ele está falando de alguém. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Próximo. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Próximo. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Às vezes a gente está conseguindo ter paz dentro da nossa casa. Por que a gente traz ira, inveja, porfias através daquilo que a gente consome? Às vezes a gente está batalhando tanto para trazer união no nosso casamento, mas a gente está enchendo o nosso coração com adultério, com fofoca, com avareza. A gente está deixando as coisas do mundo nos influenciar. Precisamos tomar uma decisão que convém aquilo que fomos chamados a viver. Precisamos escolher termos os olhos bons para que todo o nosso corpo tenha luz. Aquilo que tu foca, tu te transforma. Então, se você não tem o batismo com o Espírito Santo, você precisa receber. Se você já tem, tu tem o que tu precisa para viver cheio. Mas você precisa tomar uma decisão de estar se enchendo constantemente. Essa palavra tem tudo a ver com aquilo que o Senhor quer fazer, não só nessa igreja, mas no seu corpo de forma geral, pelo mundo. É através do Espírito Santo e do empoderamento dele, em a gente manter a nossa casa cheia do Espírito Santo, que nós poderemos forçar as pessoas de fora a entrar. Tem um ato profético de uma casinha, que os irmãos estão escrevendo o nome de pessoas que eles querem ver, eles querem que eles sejam ganhos para Jesus. E eles estão enchendo aquela casinha, é isso, né? Eu entendi bem, né? É isso aí, tá bom, amém. Deixa eu falar como é que você vai encher aquela casa. Sim, a gente vai orar por eles, amém. E é bom, tem que orar mesmo. Mas você estando cheio e manifestando aquilo que você foi feito sobre medida para manifestar, as pessoas vão olhar para você e elas não vão conseguir esquecer o que elas estão vendo. Elas serão forçadas a entrar. Eu oro para que isso não seja apenas mais uma pregação, que seja um convite de transformação. Eu estou pregando para mim e eu aceito Jesus. Glória a Jesus. Santo Senhor. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. A presença do Espírito Santo é a promessa que nós recebemos. Nós fomos empoderados para manifestar o reino do Senhor. Glória a Jesus, Santo Senhor. Santo Jesus. Vamos ficar de pé, deixa eu fazer uma oração por vocês. Em toda a revelação, existe um chamado à ação. Em toda a fé gerada, existe uma obra de concordância para ser praticada. O Espírito do Senhor é Ele quem faz a obra, mas não sem a tua cooperação. Os discípulos foram pregando o Evangelho e o Espírito Santo confirmava a palavra com sinais que se seguiam. Não era o Espírito Santo ia fazendo sinais e então os discípulos confirmando os sinais com a palavra que pregavam. Eu estou chamando vocês para uma consciência da presença do Senhor. E para aqueles que não receberam o batismo com o Espírito Santo, se você aceita esse privilégio, o Senhor hoje vai te batizar com o Espírito Santo.
porque essa é a promessa do Senhor. Então eu quero falar com dois grupos de pessoas aqui. Eu quero falar com você que nunca foi batizado com o Espírito Santo. Hoje é o seu dia. Eita glória. Chegou o dia de você receber o batismo com o Espírito Santo e com poder. Chegou o dia onde mais uma vez o Pai se mostra verdadeiro em suas promessas. Chegou o dia onde filhos e filhas conhecerão aquilo que eles são capazes pelo poder do Espírito que vem sobre nós. Somos um exército capacitados para transformar esse mundo. Eu estava aqui no momento da unção dos pastores. AP, eu vi um lugar muito amplo. Eu não quero ficar dando detalhes, eu só quero falar o seguinte: existem grandes coisas para vocês, mas não é através do apóstolo apenas, não é através da pastora Natasha apenas e dos pastores que foram hoje ungidos. É através do corpo da igreja, empoderados e cheios do Espírito Santo. O Senhor tem coisas grandes para fazer. Comece a abrir o seu coração. Comece a submeter os teus desejos àquilo que o Pai deseja para você. Espírito do Senhor, feche os olhos. Obrigado pela sua presença em nosso meio. Jesus, obrigado, Senhor, por estar andando no meio da sua igreja. Senhor, obrigado, Senhor, que o Senhor nunca nos deixa nem nos abandona. Senhor, eu quero orar. Enche-nos da sua ousadia. Olha as suas ameaças, Senhor. Olha para as suas ameaças, Senhor, e permita-nos que possamos proclamar com ousadia a sua palavra, nos becos, nos valados, nas ruas, nos bairros, nas cidades, aonde o Senhor nos enviar. Sim, nos dê ousadia, para que a gente possa, Senhor, manifestar o que o Senhor nos chamou a viver. Glória a Jesus. A gente precisa ter um só foco, uma só percepção. Para destruir a visão de um homem, dá para ele duas. Precisamos ter perspectivas únicas. Não desperdice o que o Senhor te chamou a viver. Eu quero hoje que você seja ousado. Com toda a oferta de fé, existe um chamado à ação. Se você nunca foi batizado com o Espírito Santo, hoje é o seu dia. Eu peço que você venha aqui na frente, nós vamos orar por você. E sim, isso inclui você falar em outras línguas. Não é só isso, mas isso inclui você falar em outras línguas. Mas eu quero estender. Se você já foi batizado com o Espírito Santo, mas você está se sentindo vazio, o que nós vemos em Atos 4, em um Deus que não faz acepção de pessoas, está disponível para você também. Eu peço que você venha aqui na frente, e o Espírito do Senhor vai te encher. Seja ousado. A liderança da igreja, quero só dizer uma coisa: a gente sim vai ministrar sobre eles, mas eu quero que a gente permita que eles liberem os dons de línguas. Amém? Venham. Aleluia. Santo, Santo. Você que está vindo aqui na frente, feche seu coração. Feche seus olhos, abra o seu coração, esteja completamente vulnerável ao Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está movendo no meio da igreja agora. Sim, pessoas estão sendo curadas agora mesmo. Aleluia.
Glória a Jesus. Venha mais para frente, dê um passo à frente. Senhor Jesus, o Senhor é aquele que batiza com o Espírito Santo. Eu oro para cada um que está aqui. Enche-os com o teu Espírito. Batize-os com o Espírito Santo e com poder. Nós vamos fazer isso. Igreja, vocês comecem a ministrar sobre esses irmãos que vieram. Orem sobre eles. E conforme os irmãos começarem a ministrar em vocês, você comece a glorificar o Senhor em outras línguas. Eu quero que você pare de falar em português. O Espírito Santo, Ele capacitou eles a falar em outras línguas, mas Ele não mexeu a boca deles. Conforme a gente for ministrando sobre vocês, permita que a sua boca concorde com o enchimento do Espírito Santo. E você que estiver ministrando, assim que eles começarem a falar em línguas, pode derramar sobre eles o fogo do Espírito Santo e deixa o Espírito Santo fazer o que ele quiser. Nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos, Jesus. Senhor, obrigado, Pai, por essa mensagem. Obrigado pela tua palavra, sabe, que veio ativar os nossos corações e nos alegrar, Jesus, em ti. Tu és tudo em nós, ó Pai. Tu és tudo em nós. Nós te louvamos como igreja. Estamos saindo deste lugar cheios, Deus, da sua doce presença. Mas nós não queremos que isso pare. Queremos que isso seja intensificado. Que vidas nessa noite, ó Pai, neste lugar, possam ter encontros contigo em seus quartos, em seus sonhos, neste domingo e daqui para frente, Pai. Nós declaramos que não haverá mais uma vida comum, mas uma vida banhada pela tua doce presença, aonde nós mergulhamos, aonde nós estamos imergidos nisso, Pai, no nome de Jesus. Obrigado pelos teus sinais, pelas tuas maravilhas e por aquilo que o Senhor tem feito aqui. Nós te agradecemos e tomamos posse, Senhor, disso que o Senhor tem feito no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Se você recebeu de Deus, querido, aplauda Ele bem forte. Aplauda na intensidade que você recebeu. Dá um brado aí, dá um grito aí. Fala, obrigado, Jesus!